Na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Ponho as mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Vamos mais das mãos e vamos chorar, meus irmãos. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Esta noite é para ti, Senhor. Esta noite é para ti, Senhor. Esta noite é para ti, Senhor. Esta noite é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. A minha igreja é para ti, Senhor. A minha igreja é para ti, Senhor. A minha igreja é para ti, Senhor. A minha igreja é para ti. Glória a Deus, vamos lá. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida. Vamos lá, povo de Deus. Porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Mais do que nunca, agora sim. Minha pátria é para ti, Senhor. Minha pátria é para ti, Senhor. O meu Brasil, Senhor, é para ti, Senhor. Meu Brasil é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu
perfumo, me vestes do caminho, me vestes amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse seja sempre o sinal da nossa vida. Que esse seja sempre aquilo que esteja no mais profundo do teu coração. Que você busque esse Deus que é Pai, Criador de todas as coisas. Que você busque Jesus, o único Senhor. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E o Divino, o Santíssimo, o Espírito Santo, que nos revela. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Que saia da nossa mente, que saia da nossa vida todo espírito humano, que saia da nossa vida todo espírito mundano, porque Jesus diz: meu reino não é deste mundo. E que saia da minha e da tua vida todo espírito do maligno. Que coisa, né? Preste bem atenção nisso. Nós podemos ter essas três gravíssimas influências. Primeira, a influência do mal, a influência diabólica, que produz a inveja, que produz o engano, que produz a mentira. O pai da mentira é Satanás, que produz a fofoca, a intriga, aquela pessoa que às vezes ela semeia confusão entre os outros, que joga um contra os outros. Foi assim que Satanás agiu, jogou Adão e Eva contra o Criador. Disse a Eva: olha, ele não quer que você seja igual a ele. Então a inveja, a fofoca, a mentira, a intriga, a dúvida, semear a dúvida, a confusão, discórdia. O espírito humano, né? O que é carne, o que é espírito é espírito. As paixões pecaminosas. Como diz a palavra de Deus, este povo é inclinado a separar-se de mim, né? A nossa natureza humana é fraca. A nossa natureza humana é frágil. Por isso que nós temos que fortalecer a alma, fortalecer o espírito, porque a cabeça nossa, eu nem falei do psique, da mente. Então, mas a fraqueza da carne. E o mundo, né? Mundano, entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho da perdição. Nós vivemos no mundo que cada vez mais as pessoas estão perdidas, desorientadas, cada vez mais. Feliz aquele, como diz o Evangelho, que edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha? É Cristo, é Jesus. Aquele que edificar a sua casa, ou seja, a tua escolha for Jesus, não vai dar erro, não vai dar problema. Mas se de repente você trocar Jesus por outras coisas, aí vai dar erro, aí vai dar problema. Então que você declare, né? Esse sinal que nós católicos, nós cristãos fazemos, não é negócio de benzeção. Não. Quem pensa nesse sentido de benzeção, pedir proteção, nada disso. O sinal da cruz é uma declaração. É você assumir diante de tudo, de todos, de todas as circunstâncias, de todos os momentos, que Deus está acima de tudo. Que Deus, né, tem tido aí uma campanha no nosso país
Deus acima de tudo. Então, que verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, Deus esteja acima de tudo no que você fizer. Como diz a palavra de Deus, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os operários. Como diz a palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, esses dias, eu posso até dizer, nesses últimos anos, de tudo que eu religiosamente, espiritualmente medito, uma coisa que eu achei muito santo, aliás, nós estamos no meio, né, de Santa Teresinha. Essa frase que, não sei porque, uns 3 anos para cá, uma frase de Santa Teresinha fala muito na minha mente, no meu coração. Não sei se é porque eu estava muito empolgado de comemorar meus 60 anos. 60 anos bem vividos, que maravilha. Às vezes eu estou risada quando as pessoas não se encanham em dizer suas idades. Eu celebro, eu vibro em dizer minha idade, porque eu tenho Deus, e são 60 anos bem vividos, porque a maioria delas foi adorando a Deus, foi vivendo, tentando viver o Evangelho, pregando o Evangelho, trazendo as pessoas para Deus, levando Deus para as pessoas. Um dia eu estava assistindo um programa do Ratinho, e foi perguntado para o Ratinho qual que é a profissão mais bonita que ele acha no mundo. E o Ratinho diz: a profissão mais bonita é quem leva Deus para as pessoas. É a profissão de um padre, de um pastor. Porque o que um médico faz é por um momento. O que um engenheiro faz é por um momento. O que esse ou aquele profissional faz é por um momento. Mas o que nós, pregadores da palavra de Deus, fazemos é eterno. O que nós damos para o ser humano, para as almas, para as vidas, é eterno. Às vezes você vai contratar um engenheiro, ele vai fazer parte só de uma etapa da tua vida. O médico de alguns momentos da sua vida, e mesmo assim, às vezes não é todos os médicos, porque os médicos têm às vezes especializações, né? E aquele dia que esse cara do programa, o Ratinho lá falou, achei tão bacana. Confesso que nem eu mesmo havia pensado nisso. Quem eu sou? Um simples instrumento de Deus. Então a frase de Santa Teresinha, ela diz assim, que no final das contas é só você e Deus. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filho, não vai ter neto, não vai ter isso, não vai ter... É você e Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja um cristão, não para os outros nem pelos outros, mas seja um cristão por você. Se você quer comparar, se você quer ver exemplos, o exemplo é esse aqui. Ninguém fez o que Jesus Cristo fez e fará aí por você. Então, no final das contas, não é teu cartão de crédito, não é teu iPhone 14, teu iPhone 20. O final das contas não será a sua certidão de negativa de imóveis. O final das contas será você, Deus. E ali diante desse Deus, o que você foi na vida? Eu faço uma pergunta para ir já direto ao ponto. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa dentro daquilo que você sabe ou não sabe do Evangelho, sabe ou não sabe da palavra de Deus?
Você é uma pessoa boa. Você é instrumento de paz, de amor, de perdão. Até onde você consegue perdoar? E até onde você sente o perdão? Porque às vezes tem próprias pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que... terça-feira foi uma pregação maravilhosa, né? Você estava, Lucas? Terça? Não estava. Terça-feira, olha, até eu me surpreendi. A pregação que teve terça-feira aqui na intercessão. Eu posso considerar que, se eu fosse separar nesses últimos anos as 10 melhores pregações, a pregação que eu fiz terça-feira seria a 9ª. Porque ainda não sei o que vai acontecer hoje, né? Mas terça-feira foi muito. Olha, quem estava aqui nessa casinha na intercessão de terça-feira é gente privilegiada. Aliás, quem estava aqui terça-feira, como se a caminhada com Deus é como se fosse degraus. A pessoa subiu 10 degraus. Você estava terça-feira, Maria? Foi bom demais da conta, né? Então, meu irmão, minha irmã, olhe-te no espelho, faça exames de consciência, porque no final das contas não é teu marido, não é tua mulher, não é teu pai, não é teu filho, não é a minha comunidade, não é as pessoas que estão aqui ou que esteve e que estarão comigo, não. No final das contas é eu e Deus. Eu e Deus. Muitos de vocês sabem que eu mexo com animais, curral. E às vezes, muitas vezes à noite eu sento lá no curral, vou olhar os animais. Eu sento no coxo das vacas. E ali às vezes eu acendo a luz, às vezes eu não acendo a luz. E eu sinto bem na minha mente, bem na minha alma, que no final é eu e Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por que nós católicos veneramos santos? Como eu estou citando agora a frase de Santa Teresinha. Recentemente, São Francisco, no fim do mês passado, um santo que eu admiro muito, porque eu fui no lugar, eu conheci o lugar, eu vi lá, pisei com meus pés. São Jerônimo. São Jerônimo nos deu algo que é tão poderoso para mim, porque é a Bíblia. São Jerônimo foi ele que juntou todos os livros da Bíblia. É muito lindo a história de São Jerônimo. Eu tive a graça, a honra, o privilégio de estar onde ele juntou os livros sagrados. Até foi celebrada uma missa no lugar, eu estava ali. Então, por que essas pessoas se tornaram santas? Porque foram elas e Deus. Elas viveram plenamente isso. Elas imitaram. Se você quer imitar alguém, se você quer ser igual a alguém, seja igual a Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados de discípulos. Por isso que nós somos chamados de servos de Cristo. Minha querida, meu querido, cuidado, sabe? Tem gente que às vezes se refugia muito nos mas os outros não morreram na cruz por você. Os outros não perdoam os seus pecados. Os outros não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que você diz, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas venha uma só palavra e serei salvo. Nesses últimos tempos, essa frase de Santa Teresinha é como se fosse uma cereja do bolo. Que maravilha entender isso.
Que maravilha sentir isso, que maravilha viver isso. Faça o bem, seja uma pessoa do bem. Ah, mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém retribui o que eu faço, eu estou cansado de só eu fazer isso nessa casa, estou cansado de fazer, né? Igual, por exemplo, eu trabalhei, eu nunca fui mandado embora do serviço. Se você pegar a minha carteira de trabalho, eu nunca fui mandado, nunca dei problema onde eu trabalhei. Nunca pus firma no pau. Teve firmas que foi errada comigo, foi injusta comigo. Não. Porque, sabe, se eu sofri alguma injustiça, aquele Pai Celestial lá do céu, as pessoas podem nos tomar, nos tirar, mas aquele Pai, Ele nos dá muito mais. Nunca pague o mal. Sabe o que eu falo, gente? É coisa da minha cabeça. É coisa de alguém que vive a palavra de Deus, vê a palavra de Deus há muitos anos. Então, às vezes eu não preciso numa reunião como essa, abre tal trecho, abre tal trecho. Vai lá confirmar se o que eu falo tal não está na Bíblia. Mas sabe, meu irmão, cuidado com isso, sabe? Eu gosto muito daquele trecho do Evangelho, que o vosso Pai Celestial sabe tudo. Quando diz na Bíblia, nada é oculto aos olhos de Deus, que até mesmo os fios dos cabelos serão contados, está contados. Nunca pague o mal com o mal. A Bíblia, pelo contrário, fala para a gente rezar até pelos nossos inimigos. E não vai pensar que a gente não tem inimigos, tem sim. Tem gente que às vezes no fundo tem inveja. Tem pessoas que às vezes é igual o próprio São Pedro. São Pedro viveu essas situações. Uma hora ele foi usado pelo espírito maligno e outra hora ele foi usado pelo espírito humano. Qual hora que Pedro foi usado pelo espírito maligno? Quando Jesus falava dos grandes discursos que ia morrer na cruz. E Pedro, não vou permitir. Jesus vira para ele e diz, sai, Satanás. Há outro momento que Pedro foi usado pelo espírito humano, foi quando Jesus foi capturado lá no Monte das Oliveiras, e Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus diz a ele, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Mas graças a Deus, né? Pedro, o apóstolo São Pedro é um cara muito espetacular. Porque ele teve que viver essas misérias para depois se tornar o grande Papa, o primeiro Papa da igreja, o primeiro apóstolo. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra elas. Então São Francisco, Santa Teresinha, Santo Antônio, São Bento, São Gregório, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, pessoas que viveram elas e Deus e elas. Então, meu irmão, minha irmã, no mundo que às vezes, toma cuidado, né? Toma cuidado, nós brasileiros estamos aí perto a decidir não quem é fulano ou beltrano, mas decidir coisas sérias pela nossa pátria. Muito sérias, graças a Deus, estou muito orgulhoso. Agora muitos padres estão se levantando, estão se pronunciando, bispos estão se pronunciando, personagens da nossa renovação carismática católica, como o Dunga recentemente, e muitos outros. Cuidado, meu irmão. Cuidado você que tem filhos pequenos, sobrinhos pequenos, netos. Sabe, não é televisão.
Você acha que as informações estão nos jornais? Não estão. Vai estudar. Vai estudar. Igual esses dias eu pesquisei uma coisa sobre o presidente aí, que eles estão usando um programa na hora que ele fala da Covid, que ele imita as pessoas tossindo. Isso foi cortado de uma reportagem dele, porque o grande, né? Nós temos aí tal de Rede Globo, que tudo quanto é com saúde, ele chama lá, como chama aquele cara que vai lá, aparece na Globo? Como que é? Drauzio Varela. Lá quando começou a Covid, esse Drauzio Varela falou que era só uma gripezinha. Então tiraram da fala do presidente, cortaram, né? Assiste a reportagem inteira, onde ele fala da gripezinha, que ele faz esse gesto aí. Se você acha que imprensa, jornal te dá cultura, você está muito enganado, hein? Vai estudar, ainda mais que nós estamos vendo um canal de televisão que durante anos manipulou a moral das nossas famílias com as novelas, infiltrando através de novelas mensagens para nossas famílias. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. O que eu vou dizer? Hoje eu falei com uma pessoa, eu tenho 60 anos, vivi minha vida. Graças a Deus vivi uma época em que a igreja era respeitada, que os padres tinham voz na cidade. Eu vivi essa época. Hoje está uma confusão de religião, de crenças. Aliás, existem seitas, existe coisa, aqui na minha cidade mesmo, está voltando a acreditar em certas coisas que, olha, eu não vou falar porque senão eles vão me processar, vão me... né? É assim, todo mundo pode falar contra Deus, contra a igreja, mas se a gente fala, me doe. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, cuidado. Eu conheço Cristo. Eu quero que as coisas também se facilitem para que outras pessoas conheçam Cristo. Então, nós estamos num tempo aí, né? Genealogias, a palavra genealogias, né? Se já achei bonito num debate de televisão, vou repetir, um padre que todo mundo ficou fazendo comédia dele, mas ele é padre da igreja grego-ortodoxa. Mas o cara em rede nacional fala assim que as escolas têm que ensinar matemática, física e coisa e tal. É verdade. É verdade. Aliás, bom, deixa eu falar uma coisa. Eu voltei a estudar. Eu, por muitos motivos, eu não terminei meu colegial. Nesses últimos anos eu voltei a estudar. Falta só 2 matérias para mim concluir. E eu senti isso na pele. Lá onde eu estudo, embora não é presencial, mas eu vou lá fazer provas. Eu senti na pele um dia que eu ouvi uma palestra e a professora queria induzir no meio da palestra esses pensamentos aí. Ela se deu mal. Se deu mal porque eu estava no meio dos alunos lá. Opa, professora, a senhora está aqui para falar disso, não está aqui para falar das ideologias. Aí não. Não vai falar. Eu aqui nessa sala só não vai falar. Só vai na matéria que só tem que falar, no assunto da matéria, mas vem que falar de coisas que não vai falar. E tem um cara gordão, fortão desse jeito, ninguém vai bancar não, né? Agora eu fico imaginando nossas crianças, nossos jovens, o que eles nos enfrentam aí. Esse dia eu parei em frente do Cabral, Cabral lá, pra frente do Peroni lá, perto do Xangri-Lá ali, o Cabral, Viana. Eu parei na porta do Viana e estava um professor lá na sala de aula, Castro.
Olha que eu tinha um compromisso, mas que deu uma vontade de descer do carro. Ela falou: meu amigo, para de ensinar besteira para as crianças. E Cabral não é criança, né, Duda? Qual que é a faixa de escola lá? Começa com 10, vai até 17. É, meninos de 14, 15 anos. Cuidado, hein? Eu aqui no meu grupo de oração, eu oriento as pessoas a procurar saber quem é os professores que dão aula. Procure conhecer a professora que dá aula para os seus filhos. Procure conhecer. Existem muitas coisas aí que não tem sentido. Então muita gente zombou de um padre que foi num debate político aí, né? Olha, que maravilha. Que bom que em rede nacional alguém pôde falar isso, que as escolas, a função dela é ensinar tal coisa. Não o que o professor segue, o professor acredita, o que o professor segue, não. Então são coisas como essa, sabe? Que você tem que entender que no final é você e Deus. Esse mundo já nas trevas, já diz a palavra de Deus. Repete comigo, gente. Esse mundo já nas trevas. E quem falou isso? Jesus. Há quanto tempo que Jesus falou isso? Há 2000 anos atrás. E hoje então, hein? Se há 2000 anos o mundo já estava nas trevas, cuidado. Cuidado. Deixa eu saudar alguns irmãos aqui, a Maria Aparecida, lá de Guatapará, Sidney Brito, ó meu cunhado, Deus te abençoe, fortaleça a tua vida, a tua família, João Vitor, Maria Alves, Isaura Oliveira, Clarice, Dona Clarice, Saúde, Dona Clarice, Ronaldo lá de Cruz das Postes, Amarildo, Deus te abençoe, Rogério Cruz, Solange Consolato, Deus abençoe, Fidenilson, sempre aqui conosco, bendito seja Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Peguemos as mãos e dizemos: aleluia, aleluia. Não adianta dizer ou pensar: ah, eu tenho fé, eu acredito. Aí eu pergunto: fé em quê? Existem muitas banalizações
de expressões religiosas, de expressões fundamentadas, que é só com relação a Deus. Não é? Ah, eu trabalho com fé, eu faço aquilo com fé. Não, fé é uma expressão de resposta ao sagrado, ao divino. Né? A gente vê muito hoje crescendo no mundo, aqui no Brasil tem, como chama aqueles caras que vão dar palestras, hein, de motivações, coach, né? Pessoas que têm, sabe, uma oratória, uma maneira de expressar palavras, né? Ou que leva multidões. Pessoas pagam caro para assistir esses tal pessoas aí que tem essas performances, essas performances motivacionais, de progresso, disso, daquilo, outro. Tome muito cuidado. Existe alguns deles que têm a linha cristã como fonte de base, mas existe alguns que têm, sabe, tem tantas filosofias e teologias, coisas que, sabe, alucina a mente do homem, que leva na lábia. Cuidado, meu irmão. Não troque alhos por bugalhos, não. Como disse, tomada não é focinho de porco, não. Leia a carta as epístolas de São João. Existe o Evangelho, existe a epístola 1, 2, 3, 4. Leia as cartas de Pedro. Leia, que fala do anticristo, que fala dos falsos profetas, que fala dos charlatães. Ou tem pastores aí que fala que você vai lá na reunião dele e ele vai abençoar a caneta e tudo que você for assinar com aquela tal caneta. Como o povo vai? De quando em quando surgem tantas crendices, tantas coisas, e de repente, sabe, você está agindo contra a fé dogmática. O que é a fé dogmática? É os verdadeiros ensinamentos. A própria palavra diz que você não pode mudar um ponto, um J, da própria palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as ilusões. Cuidado, como eu preguei já no início dessa live. Se você não está pegando agora, não assistiu desde o começo, assiste lá quando eu falei que pode ter a ação humana, a ação mundana e a ação maligna. A parapsicologia também, nossa, as ciências que cuidam da mente são coisas tão complexas. Cuidado, culturas, seitas, Vamos pensar, vamos lembrar na Bíblia, pelas citações bíblicas, um dos homens mais sábios que viveu na terra se chama Salomão, o rei Salomão. Mas o rei Salomão, ele tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza do rei Salomão? Mulher. Que coisa, né? O homem mais esperto do mundo, a fraqueza da mulher. Até os sonsos do mundo também a fraqueza da mulher. E o rei Salomão, por ter se apaixonado por uma mulher, a rainha de Sabá, ele, para agradá-la ou para fretá-la, não sei, como você quiser, aceitou um convite dela.
de um jantar. Só que na verdade, o jantar que ela ofereceu, que era lá da cultura do povo dela, era na verdade um rito religioso. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, de repente participou de um rito religioso que era contra o seu Deus. Às vezes as coisas não são declaradamente, como eu disse, né? O diabo não vai aparecer para você com um chifrinho, rabinho de vermelho com um garfinho. Mas às vezes o diabo vai aparecer bonito, sedutor. Qual que é o instrumento, o símbolo da sedução? A maçã, que foi usado lá já na primórdia com Adão e Eva. Então cuidado, meu irmão. Existe a fé dogmática, existe lá em Atos dos Apóstolos a doutrina dos apóstolos. Nós católicos temos o catecismo da Igreja Católica. Os padres, eles têm que estar sempre alinhados com o direito canônico. Eu às vezes, perdoe-me dizer, eu vejo às vezes alguns padres metendo os pés pelas mãos, e se você for lá olhar lá o direito canônico, tem coisas que eles fazem em certas celebrações que não tem nada a ver. Às vezes confunde a cabeça do povo. Por isso volto no tema da pregação de hoje. O que importa é você e Deus. No final é você e Deus. É você e Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, se salve. Eu repito, não é assistindo jornais, revistas, que você vai ter cultura na tua cabeça, não. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Nós brasileiros estamos vendo de porta escancarada uma TV desesperada porque recebia verbas milionárias. Tem cabimento um jornalista da Globo, quando ia dar uma palestra, ganhar 250, 260 mil por palestra? Esse povo está desesperado que a torneira desse dinheiro grande falhou. Artistas que, puxa vida, eu achava pessoas, sabe, conceituadas, artistas que eu achava que são bilionários, que dependiam de uma tal de lei Rouanet. Meu Deus, desviando dinheiro que podia para comida, para saúde, que podia para tantas coisas beneficiando a nação. Pessoas que no fundo, elas pensam só nelas mesmas. Está declarado, está escancarado isso aí, ó. Estão doidos para que isso voltem? Cuidado, meu irmão. Eu repito, eu tenho 2 filhos, né? A faixa de 20 e 22 anos. 2 rapazão que cresceram aqui dentro, fundamentados aqui dentro. É lógico que no decorrer, como eu disse, confirmando a pregação, o final é eles e Deus. A escolha, a liberdade, os passos, é Ele e Deus. Não é eu e eles. Mas eu fico preocupado com aqueles que não tiveram a mínima chance. Vamos pegar, como chama aquele país que está se fechando igreja aí? Na Nicarágua. Pesquisa o que está acontecendo na Nicarágua. Fechar igrejas. É isso que você quer para o nosso Brasil? Eu, sinceridade, me perdoe o que eu vou falar agora. Me perdoe o que eu vou falar agora. Mas eu conhecendo eu como eu sou, se isso vir para o meu país, eu não vou engolir, não. Se precisar da minha vida para defender minha igreja, eu vou dar. Eu vou repetir isso.
isso. Tenta entender isso. Se vocês dependerem, decidirem escolher esse lado, que progressivamente poderá acontecer isso no futuro, reza por mim. Reza por mim. Eu não vou aceitar isso não. Se, desculpa dizer essa expressão, se alguns padrecos estão calados, omissos, em cima do muro, se alguns pastores, se alguns católicos, crentes, evangélicos estão em cima do muro. Esse dia eu encontrei os irmãos da Jeová e falei, meu Deus, se vocês pudessem voltar, nós ganhávamos de lavada essa eleição. Mas não sei se vocês sabem, os irmãos de Jeová, pela cultura deles, eles não votam. Mas eu encontrei um rapaz que é chefe de um salão do reino, ele estava na rua evangelizando, cuidado que lá em Honduras vocês já não estão podendo andar mais. Então vamos orar pela nossa pátria. Não é Lula nem Bolsonaro, isso que é outra coisa. São essas críticas desse presidente sobre vacina. Vai pesquisar, gente. Não vai acreditar naquilo que a Globo ou Folha falou. Vai pesquisar. É igual essa que estão usando na reportagem, que ele fica imitando quem está tossindo com Covid. Isso é mentira. Pega a reportagem dele. Pega o dia que ele fez isso. A reportagem inteira. Ele comenta justamente desse cara da Globo, que lá no início falou para nós tudo que era uma gripezinha. É que infelizmente o povo tem memória curta, né? Eles cortam, né? Eles editam a certas coisas. Cuidado, meu irmão. Eu vou repetir uma coisa. O que eu estou falando aqui, sabe de quem eu vi? De um cara que eu peço perdão a Deus, que com muitos brasileiros a gente zombou. Um tal de Enéas, que foi candidato a presidente. Ai, se a gente tivesse ouvido esse Enéas. E eu, como muitos brasileiros da minha geração, zombei desse cara. E é o Enéas que fala, se você acha que lendo jornal, assistindo televisão, você vai ser uma pessoa culta, você que não vai estudar não. Você que não vai estudar. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Mas antes de dormir, antes de dar o último respiro na noite de hoje, meu marido, minha mãe, meu passado, pense, no final é você e Deus. Eu tenho uma comunidade que tem gente aqui que eu exorto, que eu tento corrigir, que eu tento, vou usar essa expressão, elas acham que é chamar atenção. Não é chamar atenção, é amor. Quer ver? Um pai, quem é pai e mãe aqui? Tem bastante pai e mãe. Quem é pai e mãe? Se você vê tua filha indo perto de uma coisa ruim, o que vocês fazem? Fala aí. Ô minha filha, não sei. Por que você faz? Porque você ama. Não quer que a filha vá para coisa errada. Então aqui às vezes, quantas vezes, porque eu estou nessa comunidade há 38 anos, nossa, meu pai. Tem gente que, meu pai amado, misericórdia, compaixão de mim. Tem gente que eu fico bravo com Jesus, que eu fico cobrando 1000 vezes. Mas se Jesus não desistiu de mim, porque eu vou desistir dos outros, né? Né, cara? Jesus não desistiu de nós, né? Eu estou falando no caso que esse aqui, ele não tinha muita paciência, não. Vamos ter falado? Meu povo, esse povo, né? Cássio é um dos braços direitos meu, que está ali do lado ali, gente. Aqui no nosso grupo tem um salão e tem uma entrada só. Aqueles que é meio, vou te entregar hoje. Aqueles que é perna bamba, que chega atrasado, né? Ele em vez de ele ir lá falar para a pessoa, ele olha para mim. Ele vê a pessoa, ele, olha lá, Paulo, ó. Meu povo, o que diz a Bíblia com o meu povo? Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Mas louvado seja Deus, porque nós estamos aqui. O Calão chegou agora aí. Calão, depois você assiste desde o começo, viu, meu irmão?
Deixa eu ver o que o Calão está falando aqui. Era fã de Enéas, tive o prazer de conhecer. Oh, você conheceu Enéas? Meu nome é Enéas. É. Eu? Ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade de pedir perdão, né? Mas se os nós brasileiros. Joga no Google, Rosa. Enéas, vai ver as coisas que o cara falava. Quantos anos a Rosa devia ser na época do Enéas, né? É uma criancinha. E nós zombamos daquele cara em casa. E hoje a gente está vendo tudo o que ele fala. Então é igual os outros zombando agora do Bolsonaro, né? Esse cara é louco, é louco. Cuidado, hein? Lá na frente você vai ver quem é o louco. Amém? Louco é eleger um cara que foi condenado. Faz o seguinte, deixa eu encerrar com o negócio. Vai no mercado amanhã cedo e rouba uma lata de óleo. Ou 1 quilo de carne. Rouba 1 quilo de carne e deixa te pegar, em flagrante. Não vai ter primeira instância, segunda instância, quinta instância, 20 instância. É o delegado mesmo ali, ó. Já vai te condenar. Um delegado, dependendo do que ele pôr lá no boletim de ocorrência. O escrivão, dependendo do que ele pôr no boletim de ocorrência. Agora um cara que foi julgado por um monte de tribunais, aí vem um amigo dele lá do Supremo Tribunal Federal, fala que ele é inocente, mete a caneta. Nós brasileiros é uns orelha mesmo, viu? É o tal do Ciro Gomes. O que eu vou dizer para os meus filhos se eu aceitar que uma pessoa que foi presa de repente seja candidata a presidente? O cara toda hora falou. Agora ele mesmo diz que é do lado do cara. É por atrás de cargo, né? Aleluia. Esse é um país abençoado por Deus, bonito de natureza. Até a semana que vem, se Deus quiser, compartilhe essa live. Você que está pegando o final, assista desde o começo. Amém. Aleluia. Aleluia, povo.